A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a você e a sua vida em nome do Senhor, que esta palavra encontre guarida no seu coração. Estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo, dando continuidade a um assunto que iniciamos. Hoje nós vamos falar a respeito da vida após a morte. Muitos têm dúvida, tem quem não tem dúvida, né? Mas à luz da palavra de Deus, irei tratar o desenrolar das Escrituras ao que diz respeito a esse assunto. E tomando como base, no capítulo de número 16 de Lucas, a partir do versículo 19 ao 31. Nesse capítulo, Jesus nos informa acerca de dois personagens, a saber, o rico e o Lázaro. O rico, por sua vez, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Lázaro era mendigo e cheio de chagas, e vivia à porta do rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Nos versículos de número 22 e 23, está escrito assim: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Pois bem, aqui nós temos duas realidades, são antagônicas, não é? Ao que diz respeito à vida eterna. Pois bem, veja bem, aqui no versículo 22 e 23, nós acabamos de ler, veja que, falando a respeito do homem rico, não é? Jesus afirma que ele morreu e foi sepultado, e no inferno ele ergueu os olhos e viu ao longe Lázaro no seio de Abraão. Veja que o que eu quero falar aqui é a respeito da consciência, a consciência após a morte, que muitos dizem que morreu, acabou, muitos querem negar a existência da alma sobressaindo o corpo, né? Mas o que a Bíblia aqui está falando é o contrário. Nós vemos aqui, meus queridos, que Jesus, ele falou muito, mas muito mesmo, a respeito do inferno. Tem muitas referências bíblicas que Jesus fala desse lugar, um lugar de tormento, um lugar que a presença de Deus não está lá. Então, não tem coisa pior do que viver a vida inteira sem a presença de Deus. Veja que é uma eternidade. Aqui nos informa, louvado seja Deus, que o mendigo após a morte, o Lázaro, ele foi para o seio de Abraão. Nós iremos falar um pouquinho mais adiante sobre o seio de Abraão, mas veja bem, ainda falando da vida após a morte, no que diz respeito o seu estado de vida após a morte do corpo físico, o que acontece, meus queridos, é que depois que esta barraca velha, que este corpo tomba, né, isso volta para o pó e a alma, ela fica consciente. Então, a alma estando consciente, ela vai viver na eternidade. O problema está aonde vai estar e vai passar a eternidade. Mas o que nós vemos aqui, eu vou ler em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 28
a Bíblia nos informa: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então veja bem, quando então o corpo tomba, não é, que vai para a sepultura, a alma ela sobressai. Não é? Veja aqui que Jesus está falando: não temam os que matam o corpo, mas não pode matar a alma, porque a alma ela é eterna. Né? E o que acontece é que céu existe e inferno também existe. O problema é que muitos querem negar a existência do inferno, né? Mas Jesus não negou a existência do inferno. Existe o tormento eterno para aqueles que viveram uma vida aqui na terra, como este rico aqui do capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19. Veja que Jesus não faz menção nem do nome dele, porém Jesus diz que este homem, as qualidades dele, era um homem que vivia a sua vida abastada, a sua vida regalada, tinha, quem sabe, muitas propriedades, né? Mas o que Jesus chama a atenção, louvado seja Deus, não é que ele foi para o inferno porque ele era rico, não. Ele foi para o inferno porque ele viveu uma vida inteira aqui na terra, longe da presença de Deus. Viveu uma vida soberba, uma vida orgulhosa. Veja que o mendigo vivia à porta do rico, almejando, querendo comer, desejando alimentar-se das migalhas que caíam da sua mesa. Não é? É um perigo quando o homem ele tem as suas riquezas e ele então, de forma irresponsável, ele não glorifica a Deus, e então as suas riquezas para nada servem quando ele partir daqui. Então veja bem, falando agora a respeito desse lugar, são muitas referências que Jesus falou. Você pode ir lá em Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 43 ao 48, Jesus vai falar desse lugar de tormento, onde o fogo não se apaga e o bicho nunca morre. Jesus vai falar também, Mateus no capítulo 5, versículo 22, vai falar em Mateus 18, capítulo 8, e assim por diante. E o inferno, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, é um lugar intermediário aonde todos aqueles que morreram nas suas impiedades estão lá aguardando a última ressurreição para serem lançados no lago de fogo, conforme o que diz Apocalipse no capítulo de número 20, versículo de número 10, também capítulo 21 e o versículo de número 8, ali tem uma lista daqueles que vão para este lugar, que é chamado a segunda morte. Aqui embaixo tem um vídeo que eu trato a respeito deste assunto, a respeito da segunda morte, tá bom? Então, meus amados irmãos, as duas realidades da vida após a morte, veja que são totalmente diferentes. Lázaro, o mendigo, que vivia à porta do rico, com certeza ele agradara a Deus durante a sua vida toda. Louvado seja o Senhor. E então, o que diz as Escrituras é que após a sua morte, ele foi escoltado por anjos. Os anjos levaram ele até o seio de Abraão. Louvado seja Deus. E aqui eu quero destacar que o seio de Abraão aqui fala de lugar de descanso, fala de lugar de repouso, né? Não quer dizer que Lázaro chegou lá no seio de Abraão e ficou repousando sobre o seio de Abraão, mas aqui está falando de repouso, de lugar de descanso,
aonde estão as almas de todos os justos, louvado seja Deus, que estão aguardando a primeira ressurreição, louvado seja o Senhor. E para isso a Bíblia nos informa, ali em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 4, a partir do versículo 16, diz assim, louvado seja Deus, que todos aqueles que morreram no Senhor, eles estão esperando o toque da trombeta. E quando a trombeta tocar, louvado seja Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estamos vivos seremos arrebatados, transformados, arrebatados e estaremos nos ares e para sempre com o Senhor. Então, meus queridos e meus amados irmãos, vale a pena servir a Deus, vale a pena aceitar a Jesus e ser fiel a Ele até a morte. Então veja bem que a vida após a morte, ela tem duas distinções e dependendo da escolha aqui na terra, como fez este rico aqui, a escolha será terrível, não é? Os dias vindouros na eternidade serão terríveis, sem a presença de Deus, longe da presença de Deus. Melhor nós estarmos aqui na presença do Senhor, louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, glorificando o nome de Jesus, desviando-se do mal, né? E nos agarrando com Ele, porque sabemos que a qualquer momento nós partiremos dessa terra, né? Como está aí, não é? Nós hoje vivemos uma grande pandemia no mundo inteiro. Pandemia quer dizer que ela sobressai em todo o mundo. Porém, Jesus já falou sobre isso. Tem um outro vídeo também que eu louvo a Deus a respeito de um hino chamado Ele é, louvado seja Deus. Eu dou uma palhinha a respeito, né, do que está acontecendo nos dias de hoje. É o que Jesus falou sobre pestes. E quando ele fala peste, sim, ele fala no plural, dizendo que sobreviria terremoto, fome e pestes. Isso é o princípio das dores. Mas Jesus está voltando. E aqueles que estiverem agarrados com Cristo, como estava falando, existem muitas vidas que estão partindo nesta pandemia. E qual é a diferença? A diferença está viver uma vida impiamente, como viveu este rico aqui, com certeza é inferno na certa. Mas se viver uma vida com Deus, se arrependeu dos seus pecados, a Bíblia diz que depois que nos arrependemos dos nossos pecados, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo pecado. Jesus escreve o nosso nome no livro da vida. E então, quando a pessoa tomba aqui, ele está lá na glória com o Senhor, louvado seja Deus. Quantos estão partindo e estão na glória nesse momento com o Senhor, né? Estão no paraíso de Deus. Quantos estão partindo, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e são servos de Deus, louvado seja o Senhor. Pode ter certeza que o Senhor Jesus sabe, louvado seja Deus, o que fazer no momento e na hora certa. Então, meus queridos, meus amados irmãos, acerca da vida, existem muitas referências bíblicas em que o Senhor nos adverte, porque Ele é a própria vida. O Senhor Jesus, ali no capítulo 3, e versículo 16 de João, Ele vai dizer que Deus, Ele amou este mundo, quer dizer, as pessoas, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Então o segredo está em crer em Jesus, o segredo está em ser fiel ao Senhor Jesus. E ainda que a morte chegue, a morte física, mas estará para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar, que Deus possa te enriquecer de sabedoria, de bênçãos do céu, porque a nossa morada não é aqui. A Bíblia diz que o caminho da morte está para baixo, mas o caminho da vida está para cima. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus tem prazer na morte dos seus filhos. A Bíblia diz que preciosa é a morte dos seus santos.
Bendito seja o nome santo do Senhor. Fique com esta palavra, que Deus possa te abençoar e que o nome do Senhor seja glorificado. Se esta palavra foi bênção, foi esclarecedora para você, para a sua vida, então compartilhe nas suas redes sociais, escreva aí no canal, deixe o seu joinha, deixe Deus te usar e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Fica com Deus em nome do Senhor Jesus.